Então, o nosso primeiro exemplo é uma função extremamente simples, que a gente chama de imprime, que dentro do corpo aqui da função, ela simplesmente vai chamar a função print e vai imprimir um texto dizendo esta é uma função. E com a função pronta, o que eu posso fazer? Eu posso chamar essa função pelo nome dela. Imprime, neste caso aqui, essa função, ela sequer tem parâmetros, ou seja, ela não tem nenhum parâmetro. Eu vou salvar para poder executar 7.2 funções. Salvei e executei. E vejo aqui a saída, ele está apresentando ali impresso no console. O texto esta é uma função, que era exatamente o corpo ali da função. Bom, eu vou fazer uma alteração aqui, ó, e vou colocar um parâmetro. Então eu tenho def imprime, e eu coloquei aqui o n. O que é o n? É um parâmetro. Então, em vez de imprimir um texto fixo, ela vai imprimir o texto que recebe como parâmetro. E é claro que na chamada dessa função aqui, imprime, eu vou ter que passar este parâmetro. Então eu vou dizer aqui que ele vai imprimir impressão deste texto. Então a gente tem uma função semelhante à anterior, a diferença é que agora você passa um parâmetro, ela vai reagir, né? Ela vai se comportar, ela vai reagir, ela vai se comportar de acordo com esse parâmetro. Bom, eu posso ter também uma função com um retorno, ou seja, ela retorna um valor para quem chamou ela. Então eu vou criar aqui a função def, que eu vou chamar de potência, que recebe também um parâmetro n, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a palavra reservada return, que indica que este vai ser o valor de retorno da função. Então ela vai retornar o valor recebido como parâmetro vezes ele mesmo. E para mim executar essa função, eu chamo ela e passo o parâmetro. Vou passar aqui, por exemplo, 3. E vou chamar a função print x para a gente ver o resultado. Então vejam que ele vai executar, a função vai chamar a função, vai armazenar o resultado na variável 3 e nós vamos imprimir este valor. Então eu executo, então vejam ali que a gente tem a saída, né, o resultado 9. Ok, ele chamou a função e nos trouxe como resultado 9. Então a gente viu uma função bem simples que não recebe parâmetro, a gente viu depois uma função que recebe um parâmetro e a gente viu uma função que recebe um retorno. O último exemplo que a gente vai ver aqui são funções que têm valores padrão. Então eu vou chamar aqui de def intervalo, e ela vai ter mais de um parâmetro que vai se chamar init, e eu vou colocar aqui igual a 1, isso quer dizer que esse é o valor default dela. E fim é outro parâmetro que vai ser igual a 10, que também é o valor padrão. Dentro da função ela vai imprimir o intervalo que ela receber. Então ela vai imprimir, por exemplo, o intervalo de 5 a 20, de 20 a 30, porém, se você não passar nenhum valor, ela vai imprimir os valores padrão, que é de 1 a 10, que está definido em init fim. Então, for init in range de 1 até fim mais 1, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um print em init. Ok? Então, veja aqui, a primeira forma eu vou chamar intervalo passando como parâmetro 1 e 10, os mesmos valores lá da chamada padrão. Então eu vou executar e a gente vê aqui a saída que ele imprimiu os valores de 1 a 10. Agora eu vou mudar essa chamada aqui da função intervalo, vou salvar e vou executar novamente. Então vejam que novamente ele imprimiu os valores de 1 a 10, porque como eu não passei nenhum parâmetro aqui, ele assumiu os valores default, que eram exatamente os valores de 1 a 10. Então a gente viu aí as principais funcionalidades do uso de funções no Python.